Fala Jesus é bom, todo mundo dá glória. Fala que Jesus cura, quem é que vai ficar calado? Fala que Jesus liberta, que Jesus salva, quem é que vai ficar calado, gente? Ao ponto que o povo fica ali. E o interessante é que o rapaz que tinha caído e foi dado por morto, aqui não fala que ele continua dormindo, não. Fala que de manhã levaram ele. Ele ficou lá também ouvindo. Prova viva do milagre. Prova viva do milagre. Apóstolo Paulo. Nós vamos ver aqui também, no verso de número 13 ao verso de número 16, uma coisa interessante também, que me chama a atenção, e eu falei para mim, Senhor, se não for a graça do Senhor, não sei o que acontece com nós, não com a gente não. Olha só, nós porém, subindo a navio, navegamos até Ossos, onde devíamos receber Paulo. Nós aqui está falando desses irmãos que andavam junto com o apóstolo Paulo. Vou iniciar o capítulo aqui. Indo ele por terra. Subentende-se aqui então que ele estava indo de a pé. Enquanto aqueles irmãos foram de navio, ele foi de a pé. Eu fico imaginando, porque o apóstolo Paulo, ele constantemente refere-se a isso, de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E o apóstolo Paulo se preparando para pegar o navio aqui juntamente com eles, e o Espírito Santo falou: você tem que ir a pé, porque no caminho eu tenho uma obra para fazer através de você. Então eles vão de navio e você vai a pé. E aí eu fico pensando, esses dias eu estava, irmão Marcos, falando com Deus assim: Senhor, eu vou vender minha moto. Só que a minha preocupação era ter que andar de ônibus. E aí quando eu estou lendo aqui, eu penso assim, se o Senhor falasse para mim assim, Rosalém, você nem precisa vender essa moto, você pode vender essa moto aí, mas eu quero que você ande de ônibus uns 3 anos aí, porque eu tenho algumas pessoas para salvar através de você dentro dos ônibus. Qual seria o meu posicionamento? Né? Então, ser usado por Deus não é fazer a nossa vontade, não, que seja feita a vontade dele. Mas, como eu disse no início, às vezes os conceitos nossos é fazer sempre a nossa vontade, trabalhar do nosso jeito, do nosso tempo, né? Se temos tempo, nós pregamos. Se não temos tempo, deixa para amanhã. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. E nós vemos aqui o apóstolo Paulo, esse homem de Deus, trabalhando para o Senhor, sendo usado pelo Senhor, independente da circunstância ou da situação. Nós vamos perceber outra coisa que me chama a atenção aqui, que é o último ponto aqui, 17 ao 38. Onde o apóstolo Paulo traz aqui esse discurso, né, aos anciãos aí da igreja de Éfeso. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disseram-lhes: vós bem sabeis que desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pela cidade dos judeus me sobreveio. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Tudo que nós já estudamos